Então, meu nome é Vera, sou esposa de pastor, sou psicóloga, mãe de um rapaz de 19 anos. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou um pouquinho rouca, mas vai dar para falar assim. E mãe de um rapaz de 19 anos, me converti com 29 anos, estou com 52. Então, não nasci na igreja. Eu não sei quantas irmãs aqui nasceram na igreja, mas há uma certa... obrigada. Há uma certa diferença, sim, quem nasceu na igreja e quem não nasceu na igreja. A gente que não nasceu na igreja, a gente passou por algumas coisas no mundo que seria melhor que se a gente não tivesse passado, como aqueles que nasceram na igreja, né? E alguns que nasceram na igreja também, muitas vezes... às vezes eles pensam assim, eu não conheço nada do mundo, eu gostaria de conhecer. Tem pessoas que nasceram na igreja e pensam assim. Mas também tem aqueles que nasceram na igreja, como Samuel, por exemplo, desde pequenininho, bem amoroso a Jesus, bem amoroso às coisas de Deus, né? Então, talvez aqui eu conte algumas coisas da minha experiência de vida. Talvez eu chore, espero que não. Porque eu sou meio chorona. Quando a Andréia começou a falar, né, me conheceu, que a gente foi bênção na vida dela, já comecei a querer chorar. Porque nós mulheres somos sensíveis mesmo. Eu já posso até começar com essa questão de nós mulheres, né? E às vezes, não sei se é genético, não sei se é uma questão biológica, ou se é realmente da questão de como nós fomos criadas, pode ser os dois. Mas, às vezes, o homem é criado para não chorar, para ser forte, porque ele precisa ser o cabeça da casa, ele precisa saber cuidar das coisas. E a mulher, ela é criada, assim, para ela cuidar dos filhos, porque ela é engravida, para ela cuidar da casa. E tem várias coisas, assim, geralmente as mulheres ficam em casa, os homens podem sair quando a gente é pequena, né? E, às vezes, nós somos também... condenadas, não sei se é essa palavra boa, porque nós somos sensíveis, nós choramos, nós somos mais sensíveis. Às vezes a gente é recriminada por causa disso. E, na verdade, assim, alguns homens também choram. Jesus chorou, a gente sabe disso. E Jesus era e é, através do Espírito Santo, sensível a todo ser humano, né? Ele se abate com o nosso sofrimento. Ele é forte, poderoso e resolve as questões. Mas ele também se identifica muito com as mulheres. Então, não sei quantas das mulheres aqui já sentiram algumas discriminações por parte de algumas pessoas, por parte de homens, às vezes por parte até mesmo entre nós, mulheres, porque somos sensíveis ou por algumas outras coisas. Mas... o que Jesus mostra para a gente, através da Bíblia, através das coisas que a gente ouve sobre Ele, da Bíblia que a gente lê sobre Ele, e que eu vou mostrar algumas coisas hoje, é bem essa questão da união, do perdão, do estar junto, não recriminar, não condenar, se colocar no lugar do outro, poder entender um pouco o outro sempre. Como ele entendia as mulheres, ele se colocava no lugar das mulheres, dos homens também, mas as pessoas que eram recriminadas pela sociedade. E nós, mulheres, a gente não pode não dizer que há poucos anos nós não tínhamos direito de votar, nós não tínhamos direito de estudar. Eu estou com 53, já estou começando a baixar a idade. Estou com 53 anos e eu... com meus 13 anos, e eu conheci uma amiga minha que o pai não a deixava estudar, porque para que uma mulher vai estudar? Ela vai cuidar da casa, dos filhos, vai cozinhar para o marido, então não precisa estudar. Então o pai proibia essa moça aqui em São Paulo, não era lá no interior, sei lá, longe não, em São Paulo. Não deixava a menina estudar. Então, assim, há pouco tempo as mulheres eram assassinadas, né? Então, há muita coisa que a gente ainda percebe isso no dia a dia da gente, que a gente percebe essa discriminação no dia a dia da gente.
até mesmo dentro das igrejas, às vezes. Como eu falei, às vezes por parte dos homens, às vezes até mesmo por parte das mulheres, que foram criadas assim e se colocaram assim e querem impor para as mais novas, às vezes, coisas que elas passaram e se acostumaram e acham que é o certo. Então, e dentro de tudo isso, Jesus sempre mostra para a gente essa questão de união. Por isso que eu quero começar, o irmão pode colocar o primeiro slide. Eu quero começar com as irmãs lendo. Essa daí é Jesus, viu? Eu peguei uma cena para vocês. Ali tem Jesus, né? Tem as mulheres atuais. E você vê ali onde tem Jesus? Tem homens e mulheres, olha lá. Tem mulheres junto com ele, andando com ele. Então, a Bíblia conta que as mulheres andavam com Jesus, viajavam com Jesus, pregando o Evangelho, pregando a boa notícia. E servia Jesus, né, com seus bens. Ficou bom. Servia lá as mulheres também, junto com os homens. Agora, você imagina, hoje em dia, às vezes, se a gente vê uma cena dessa, às vezes a gente pode ser recriminada por causa disso. Está viajando, está saindo das suas casas, deixando suas casas para pregar o Evangelho, né? Então, naquela época, sei lá, né? Já tinha essas mulheres corajosas, essas mulheres andando com Jesus e Jesus aceitando essas mulheres. E essas mulheres com seus bens, ajudando Jesus, cuidando de Jesus e fazendo trabalho junto com Jesus. E o próximo slide, João. Nós podemos abrir nossas Bíblias em João capítulo 17, versículo 1. Somos um. Deixa eu abrir a minha também aqui. Eu não trouxe a Bíblia, mas eu tenho o celular aqui. Deixa eu só. Quem tiver achado e quiser ler em voz alta, pode ler para a gente. Quem quiser ler bem alto, pode ler. Fazer vocês trabalharem, viu? Não é para ficar só sentadinha, não, para trabalhar também. João 17, começa... É só o 11, só? Pode ler. Então, aqui é Jesus orando, conversando com o Pai. E uma das coisas que eu percebo que me marcou bastante é quando Jesus faz essa oração antes dele dar a vida dele por nós, pelos nossos pecados. Quando Jesus faz essa oração pedindo ao Pai que nós sejamos uma unidade, juntas, sempre juntas, apesar das diferenças, apesar dos pensamentos diferentes, respeitando um ao outro, porque nós pensamos diferente, nós agimos diferentes entre nós mulheres e mesmo entre nós entre mulher e homem. Não quer dizer que a gente precise ser separado, brigando, cada um de um lado. Quer dizer que a gente precisa olhar para Jesus e adquirir aquela humildade que Jesus mostrou sempre para a gente poder andar juntos sempre, né? Então eu quero começar a minha palavra para que vocês guardem bem isso. A gente, acima de tudo, estarmos juntos, como Jesus fez. Qualquer situação, Ele ensinou, Ele repreendeu, mas sempre com essa necessidade e pedindo ao Pai que nós fôssemos uma unidade. Lembra daquela questão que se um fio, uma linha, uma costureira sabe disso, uma linha só é fraca. Se põe a linha dupla, ela fica mais forte. Então, assim, nós juntas, nós somos fortes. Nós mulheres não podemos... Oi? Nós mulheres não podemos sermos rivais uma das outras, ou discutirmos, ou por causa de opiniões e pensamentos. A gente tem que procurar estar sempre unida. Nós temos TPM, temos problemas psicológicos, quem não tem, mas a gente aprender a olhar para Jesus e sempre querer fazer a vontade de Jesus. E falar assim, não, por Jesus eu vou entender a minha irmã. Por Jesus eu vou ficar chateada, porque a gente tem todo o direito de ficar chateada. A gente fica mesmo. Mas pelo amor de Jesus, que eu sei que Ele se entristece se eu começar a brigar, começar a me dividir,
Eu vou orar pedindo que Ele ponha perdão no meu coração. Eu vou orar para que Ele me dê sabedoria. Pode demorar, porque às vezes o coração da gente é um pouco mais duro, o outro é mais mole, então pode demorar, mas a gente espera sempre que Jesus esteja tirando aquela mágoa, tirando aquilo, para que a gente possa ali voltar a ter o mesmo convívio que a gente tinha antes com aquela irmã que falou alguma coisa que ofendeu a gente. Então, sempre o perdão. Contando uma experiência para as irmãs, há pouco tempo atrás, um líder, eu fui conversar com um líder sobre algumas coisas, e o líder falou assim, olha, eu não falo com mulher. Eu não acreditei que eu vi aquilo, né? Eu não falo com mulher. E virou e foi embora. E não me deu explicação. Então, eu entendi bem que ele, pelo assunto que a gente estava conversando, entendi bem que ele quis dizer o seguinte, eu não falo com a esposa, eu falo só com o marido, que o marido é o cabeça. Tá? Então, ele não tem aquilo que tem meu esposo, que tem Jesus, que é lado a lado. Nós andamos lado a lado, como Jesus andou lado a lado com as mulheres. Então, tem coisas que o Júnior, o pastor Júnior, trata, e tem coisas que sou eu que trato, né? Então, não é porque ele é um homem que ele trata de tudo. Por exemplo, estava falando para a André, assuntos financeiros, o Júnior não quer nem saber de dinheiro. Né? Ele quer que eu tome conta de tudo. Então, esse foi um assunto que eu fui tratar. E aí, primeiro tinha que passar lá, o Júnior não está nem sabendo o que está se passando. E aí, depois do Júnior trazer para mim, para depois ser resolvido. Ó, que lindo, passou pelo homem. Gente, então eu tive que orar, esperar no Senhor. E agora é que eu estou começando a perdoar, entender essa pessoa e começar a me abrir de novo com essa pessoa, porque Jesus não se agrada com a divisão, não se agrada. É um líder abençoado, homem de Deus. Assim como nós somos mulheres abençoadas, mulheres de Deus, mas temos as nossas diferenças, pensamos diferente. E não é necessário que todos nós tenhamos o mesmo pensamento. O que é necessário é que a gente ande junto, que a gente seja um com as nossas diferenças. É isso que a gente tem que buscar, porque é isso que Jesus quer, é isso que Jesus ama. Então, tem o dia a dia, tem as questões do dia a dia, mas a gente precisa ficar esperto, ficar olhando bem isso, né? Aí o próximo slide. Jesus e a mulher samaritana. Esse daí eu vou ler, porque tem bastante coisa, mas vocês podem abrir na Bíblia de vocês, João 4. João 4, do versículo 1 ao 42. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Os fariseus eram aqueles homens da lei, eram aqueles judeus que tinham estudado bastante a Bíblia, né? Sabia bastante coisa da Bíblia, da lei. Então, eles eram estudiosos, sabiam de tudo, né? Então, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, né? Então, quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então, uma coisa que a gente vê aqui é que Jesus, os samaritanos, eles não costumavam passar por Samaria. Algumas já devem ter ouvido isso. Não costumavam passar por Samaria porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Porque os samaritanos eram judeus mestiços, não eram puros, né? Por causa de alguns acontecimentos no passado, eles foram misturados com outros povos. Então, quando eles haviam guerras, que eles eram dominados, tinham povos que tinham esse costume de misturar realmente para tirar um pouco a cultura das pessoas, daquele povo. Então, os samaritanos, e também no passado, os samaritanos tiveram uma briga feia com os judeus, né, por causa de guerras. E houve mortes também entre eles. Então, você veja, teve um passado de briga, teve um passado de sangue derramado, então tinha muita raiva ali entre eles.
muita raiva. E os judeus, assim, eu sou puro e vocês são mestiços. Agora, você imagina Jesus, Deus, querendo essa união e falando assim para a gente, olha, toda essa raiva que você tem de alguém por causa do passado, que você tem até razão de ter essa raiva por algum motivo, mas você precisa deixar isso. Você precisa andar junto com as pessoas, assim como eu andei junto com os doentes, com as pessoas mestiças, com os gentios, como Jesus falou, eu vim não para os sãos, eu vim para os doentes. Então Jesus era muito condenado porque ele andava com mulher, com prostituta, com cobrador de impostos, com gente assim, né, pecadora mesmo. Então ele falou, eu vim para os pecadores, né? Então ele ali passou por Samaria já para ensinar para os seus discípulos, porque as pessoas que andavam com Jesus, ele estava sempre ensinando, andando e ensinando, como Deus ensina a gente a ensinar para os nossos filhos, né? Andar com os nossos filhos e com os nossos filhos e ensinando para eles. Então, Jesus, eu quero mostrar com esse texto o amor de Jesus por nós mulheres, o respeito de Jesus por nós mulheres, quando ele encontra essa mulher samaritana. Então, nisso, no 7, fala assim, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, aqui você vê Jesus pedindo água para essa mulher. E você vê também que essa mulher, eu trouxe esse livro para vocês verem, Jesus pela ótica do Oriente Médio, Kenneth Bailey, acho que é isso, Estudos Culturais sobre os Evangelhos. Esse autor nos mostra algumas desses ensinamentos de Jesus pela ótica do Oriente Médio. Então, as pessoas que moravam lá no Oriente Médio e as pessoas como era a cultura deles. Então, ele conta aqui que a questão dessa mulher sair meio-dia e ir sozinha nesse poço já conta um pouco, já fala um pouco dela. Então, era uma mulher, geralmente as mulheres iam cedo, em grupo, para não parecer assim aquelas mulheres que está procurando homem, sabe? Por exemplo, se uma mulher vai meio-dia, ali é o horário que geralmente os homens estão passando. Se a mulher vai sozinha, pode ser que está procurando homem. A gente ouve muito isso, né? Às vezes que a gente vai para um lugar, vai atrás de macho, né? Qualquer coisa assim. Então, era mais ou menos isso. Então, a mulher que ia meio-dia. Então, e às vezes a mulher também ia nesse horário, porque as outras também poderiam condená-la. Você está no meio da gente, não pode e tal. Então, essa mulher ia no sol quente, sozinha, com seu cântaro, diz que podia ser assim uma bolsa de couro que eles desciam. Cada um tinha que levar, porque ali não tinha balde naquele poço. Então, cada um levava o seu balde. Provavelmente os discípulos tinham a bolsa de couro para pegar água nos lugares que eles iam. Mas os discípulos tinham ido comprar comida, e Jesus estava ali sem a bolsa de couro, e Jesus pede água para uma samaritana. Então, a samaritana achou estranho, primeiro, um homem se aproximar dela. Então, Jesus, olha, acho que Jesus, se Jesus vivesse hoje em dia, ele ia ser também muito condenado, porque ele ia fazer coisas que fugiam à regra, e ele não tinha medo de fazer isso, por amor às pessoas. Ele não tinha medo de se aproximar dos excluídos, de fazer coisas que as outras pessoas iam condenar, ele sabendo que ele devia fazer aquilo. Então, um homem se aproximar de uma mulher, então já ia ser mal falado, né? Um homem judeu pedir para uma mulher para beber do cântaro dela, da bolsa dela. Então, assim, ela é impura, ela é samaritana e ele é judeu. Como é que ele vai beber da bolsa que ela bebe? Então, os fariseus, o pessoal daquela época, não faziam isso. E tem até um estudo que mostra que, às vezes, quando eles iam na casa de alguma pessoa impura, a pessoa colocava, por exemplo, uma fruta para ele comer, ele levava a própria faca, e aí a pessoa colocava aquela fruta num prato, e o fariseu, o puro,
ele pegava com a mão dele aquela fruta, descascava com a faca dele, aí comia e aí depois colocava no prato. Ou seja, não tinha como ele se sujar naquele local impuro. Então Jesus pede para essa mulher beber do cântaro dela. Então olha só, eu preciso de você. Você pode me ajudar? É Jesus se colocando ali, sabe? De igual com a mulher. E é Jesus mostrando para a mulher que ela pode ajudar ele. Que eles podem andar juntos. Que ela pode ali pegar água e dar de beber para ele. Então, a gente como mulher, é maravilhoso a gente saber que Jesus tem a gente assim, né? Você é mulher, você é recriminada muitas vezes, mas eu te amo e você pode fazer coisas para mim, eu preciso de você, né? Então, ele colocou ela assim e ela ficou assim, como é que pode? O que está acontecendo, né? Ele já começou daí, então já dá até para a gente aprender algumas vezes, quando a gente vai falar de Jesus para as outras pessoas, não chegar com um ar altivo, né? Eu sou santa, eu sou pura, eu conheço tudo e você não conhece nada, você precisa de mim, você precisa vir para a minha igreja, você é uma pobre coitada que você precisa se converter. Não, chegar como Jesus chegava nas pessoas, valorizando elas, apesar delas não ter valor na sociedade, como essa mulher não tinha, valorizando as pessoas, se colocando no mesmo patamar. Não adianta você achar que você é melhor do que aquela outra pessoa, porque ele falou uma coisa, como esse homem, né? Falou uma coisa para mim, então eu sou melhor. Eu não sou melhor que esse homem, muito pelo contrário. Ele é um líder. É que nem, lembra de... eu fico pensando, né? Quando... como é o nome da irmã de Moisés? Miriam. Lembra que Miriam começou a falar que Moisés, não sei o quê, quem era Moisés, que Moisés estava ali ensinando, porque Moisés tinha ficado viúvo e tinha casado com uma outra mulher lá, que eu não lembro que a mulher, que povo que era a mulher. Aí Miriam já ficou toda nervosinha e tal, e ficou falando. O que Deus fez? Tacou-lhe uma lepra. Ai, Deus me livre. Não. Aí ficou lá, quietinha, se humilhou, tal. Deus pôs ela de volta ali. Meu Deus me livre. Então, gente, é isso. A gente, sabe, a gente não é melhor mesmo que ninguém mesmo. E as pessoas falham com a gente, assim como a gente falha com as pessoas também. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós não somos melhor que ninguém e a gente falha também. É só uma questão de orar, perdoar, se colocar no lugar e também ver se a outra pessoa é perigosa. Porque também tem isso, tem pessoas que são muito perigosas, né? São delas mesmo, e aí você não vai conseguir mudá-la. Você vai orar por ela, mas também, se você ficar muito ali com ela vai te pisar, te massacrar, acabar com você e te puxar seu tapete e tudo mais. Então, a gente precisa ter sabedoria para saber, como os fariseus queriam fazer com Jesus e faziam com Jesus direto. Então, Jesus sabia lidar com essas pessoas também. Então, a gente lê a Bíblia e aprender com Jesus como é que Jesus lidava com essas pessoas. Jesus não ficava ali direto com os fariseus, não, e com eles ali, deixando eles acabar com ele. Porque os fariseus queriam acabar com Jesus. Então, Jesus, ele sabia lidar. A gente vai ver até uma história que Jesus foi na casa de um fariseu e ele teve o porquê, ele foi lá e Jesus chamou a atenção desse fariseu. Então, assim, de ter sabedoria, quem é a pessoa e como a gente pode conviver com essa pessoa, né? Conhecer essa pessoa e saber como a gente pode viver com elas. Então, no 10, fala assim: Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Depois vocês me avisam quando acabar meu tempo, tá, Andréia? Porque eu não tenho noção quando é que vai acabar. E você só faz assim, eu entendo, tá bom? Porque senão eu vou falando. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Então a mulher, ela começa a falar dos antepassados, de Jacó, que deu a água para os samaritanos. Então ele é judeu, e apesar de ele estar conversando com ela, ela estranhou bem aquilo. Então ela começou a mostrar para ele que ele era judeu, mas que ela também era descendente de judeus, né?
e que Jacó tinha dado aquele poço para eles, então eles também eram importantes, né? Então ela começou a ir a conversa para esse lado. Mas Jesus, uma coisa interessante que até fala nesse livro, Jesus, ele não deixa a conversa ir para o lado que a pessoa está levando, sabe? Quando a gente vai conversar do evangelho para a pessoa, e a pessoa começa a te puxar para discutir outras coisas e tira o foco de Jesus, ela começou a desfocar e Jesus não. Jesus sempre ali no foco no que ele queria falar para ela, sobre a água viva, que dá vida. Depois ele vai falar que é ele mesmo. Então, a gente aprender também isso com Jesus. Quando a gente for falar do amor de Jesus para uma pessoa, a pessoa começar a desfocar e ir para um outro assunto e tudo mais, você, com amor, com carinho, não responder o que ela te pergunta e continuar falando o que você quer. Faz de conta que, sabe, não vai na onda dela. Ah, mas na Bíblia está escrito assim, outros falam assim, tem gente que fala assado. Não responde, não precisa responder. Foca no que você quer falar, que é que Jesus morreu na cruz por causa dele, porque todos nós somos pecadores. E se ele não tiver Jesus, o pecado dele não vai ser, como é que fala? Não vai ser expiado, né? Não vai ser pago, e ele não tem como pagar. E todos nós erramos. E isso para Deus precisa ter um pagamento. E só o sangue de Jesus na cruz foi que pagou. Vocês continuam nesse foco. Não deixa, né? E Jesus fez isso aqui. Aí ele continua, olha, daí ele falou da água viva, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, 14, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, vida eterna, Jesus já falou de vida eterna. Então, a gente tem que falar da vida eterna para as pessoas também. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Outra coisa que Jesus faz aqui agora, ele mostra para a pessoa que todos nós seres humanos erramos. Então, vocês podem falar, olha, você não tem nenhum erro, você nunca errou. Não matei, não roubei, não sou bonzinho, então Deus vai me salvar. Não. Você já falou alguma mentira alguma vez? Claro, todo mundo mente, então. Uma mentira, ou seja, o que for, todas essas coisas, quando você for passar pelo julgamento de Deus, você não vai ser absolvido porque você contou essa mentira. Então, todos nós precisamos de alguém que seja puro como filho de Deus para que pagasse o seu pecado, né? Então, você continua. Então, uma coisa que Jesus fez aqui foi mostrar o pecado da mulher, né? Quando ele falou assim, vá, chame o seu marido e volte. Aí ela falou, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí a mulher, ela falou, poxa vida, ele sabe, né, que eu já tive 5 homens que sabem a minha vida e tal. E ela se sentiu meio envergonhada por aquilo, se sentiu assim meio confrontada, que ela é uma pecadora mesmo, como a gente tem que confrontar o pecado da pessoa, não pode deixar de não falar. E aí ela tenta mudar de assunto de novo. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, viu, mudando de assunto, nossos antepassados adoraram, mudou o assunto. Adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Olha ele falando com uma mulher, preocupada com uma mulher, né? Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então, ele fala do judeu, fala que Deus realmente falou primeiro aos judeus, para os judeus passar depois para que não eram judeus, para samaritanos e tudo mais. Então, ele fala que a adoração está dentro do nosso coração, dentro da nossa aceitação, em todo lugar a gente deve adorar, que ele não está falando nada, a Bíblia não fala nada sobre não vir à igreja, não é isso. Porque aqui a gente precisa se unir, ser um, como Jesus pediu, para a gente fazer a obra de Deus. Essa que, por exemplo, eu quando me converti assim, pela televisão. Uma mulher pregava o evangelho pela televisão, eu ouvi, e essa mulher fez o apelo. Você que entendeu o plano de salvação, você quer se entregar a Jesus, onde você estiver, ajoelha e entrega a sua vida a Jesus. Eu ajoelhei no meu quarto, sozinha, e entreguei minha vida a Jesus. E aí,
o Espírito Santo, hoje eu entendo que o Espírito Santo já começou a habitar em mim, e aí já começou a falar na minha mente, né? Então eu já comecei a perguntar, bom, agora que eu aceitei Jesus, o que eu tenho que fazer? Então na minha cabeça eu tenho que fazer boas obras, porque Jesus era bom, Jesus fazia boas obras. Aí eu falava assim, Jesus, mas como é que eu vou fazer boas obras? Eu sou sozinha, moro sozinha. Eu queria pegar essas crianças abandonadas, queria pegar essas pessoas no meio da rua, mas eu não posso trazer para casa. E como é que eu vou fazer? Né? Aí veio na minha mente assim, agora que você é crente, vai para uma igreja, e na igreja, junto com outras pessoas, você vai conseguir fazer as boas obras. Olha só, Jesus dando um jeitinho para eu ir para a igreja, né? Aí eu comecei a procurar uma igreja e me filiei àquela igreja perto de casa. Graças a Deus fui bem recebida e fiquei lá por bastante tempo. Minhas irmãzinhas me ensinaram a caminhar com Jesus, começaram a me ensinar as coisas que eu não sabia, minhas irmãzinhas, né? Eu falava algumas coisas, Vera, não é assim. Falava outra coisa, Vera, ó, a Bíblia fala assado. É muito gostoso, muito legal. Então, Jesus falou que a adoração, o amor a Jesus é dentro do nosso coração, mas isso não quer dizer da gente não ir para a igreja, né? Então, no 24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, ele não declarava assim tão abertamente que ele era o Messias, principalmente para os homens. Mas nessa mulher aqui, ele falou, e assim, abertamente, sem medo, assim, ele sabia que essa mulher teria, não iria condená-lo, não iria querer persegui-lo, e ela iria aceitar, como muitas mulheres aceitaram, né? E ele estava falando com ela pela primeira vez. Ele falou, eu sou o Messias. Naquele momento, no 27, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. Olha aqui, a questão do homem que é ensinado assim, que a mulher, né, é diferente, que a mulher é menor que ele e tudo mais. Então, ficou surpreso que, ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, Jesus se alimentava disso, de fazer a vontade do Pai. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E às vezes a gente fica assim, com medo de falar para as pessoas, né? Mas Jesus pede, fale, crê em mim, passe essa boa notícia para as pessoas. Se elas não vão crer, se elas vão te condenar, aí é ela. Porque também a Bíblia fala que a gente planta e Deus dá o crescimento, não é? Então, o que a gente tem que fazer é plantar, não ficar com medo. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é tímido porque você é tímido e fica no seu cantinho. Não, é o medo de expor a palavra de Deus para as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado e se policiar bem. E sempre pedir perdão a Deus quando você tem esse medo de falar de Jesus para as pessoas e se atrever e falar, e quanto mais você se atreve, mais você vai acostumando, mais você vai perdendo o medo, né? E agora eu lembrei da psicologia, né? Psicologia a gente ensina isso, quando a pessoa tem medo, ela precisa enfrentar aos poucos, ela só vai vencer o medo se ela enfrentar, aos poucos, tem que ser aos poucos, mas tem que ir aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, para ela conseguir vencer o medo dela. Então, é assim com a gente também. Então, no 36, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado. Um semeia e outro colhe. Será que eu já... que legal. Vocês estão passando faz tempo que está aí, é? Nem sabia. Que legal. Eu os enviei, isso é bem certinho, bem homem, né? Um homem aqui. Ih, gente. Tá trabalhando direitinho, homem. Deixa eu ver aqui até onde eu vou, no 42.
Nós somos iguais, estamos andando lado a lado, juntinhos, trabalhando para o Senhor, né? Então, no 38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, de Jesus falando para os discípulos, né? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram deles, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias com os samaritanos. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, olha que legal. Jesus se aproximou dessa mulher, a respeitou, coisa que as outras pessoas não faziam, tratou ela de igual, falou quem ele era, o Filho de Deus, o Messias. E ela, por ver aquele respeito dele com ela, ela foi acreditando, até que largou tudo e foi contar para as outras pessoas. As outras pessoas vieram e, pelo que Jesus falava, eles acreditaram. Então, assim, desde o momento que a gente respeita uma a outra, desde o momento que os homens nos respeitam, quando a gente percebe o respeito dos homens com a gente, o respeito das mulheres com a gente respeitando o outro, a gente confia. E a gente tem prazer de ficar junto, ao lado. E Jesus fazia isso, né? Jesus respeitava até que a pessoa confiava nele e ia levar a palavra para outras pessoas. Agora vamos lá, a mulher na casa de Simão, o fariseu. Aí está em Lucas 7, 36 a 50. Deixa eu ver, outro essa daí é muito legal, gente. A mulher na casa de Simão, o fariseu. Gente, quantos minutos eu tenho? Alguém sabe? Ana, me fala só para eu saber se dá para eu ler ou se eu só falo. Meia hora? Deixa eu ver se dá para... Então, acho que, deixa eu ver aqui se dá para ler esse. Não, esse eu vou fazer questão de ler também. O outro, se não der para ler, eu só conto a história. Gente, vamos abrir lá em Lucas. Ai, cadê a Bíblia aqui? Peraí. Lucas 7. Peraí, primeiro, Lucas 7. Livro. Lucas 7. 36. Beleza. Convidado por um dos... Esse é muito legal, que esse livro conta na visão dos pessoal lá da terra deles, né? Como é que é? Do Oriente Médio, né? Muito legal isso aqui. Convidado por um dos fariseus. Jesus foi convidado por um dos fariseus, os doutores da lei, para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Aqui, é assim, mais ou menos. Os fariseus, que eram doutores da lei, mais velhos que Jesus, eles viram Jesus pregando, Jesus falando da palavra de Deus, e pensaram assim, bom, ele é um menino que está começando agora, então nós, mais velhos, temos que trazê-lo para cá, para a gente orientar ele, como ele deve fazer, como ele não deve fazer. Então, vamos chamá-lo. E Jesus aceitou ir na casa desse fariseu e jantar, né? Era jantar com eles. Aí no 36 fala assim, Jesus reclinou-se à mesa. Aí no 37 fala, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Aí conta assim, negócio esquisito, a mulher estava lá, estava no jantar, a mulher estava lá, de repente a mulher entra na casa do homem assim e começa a derramar, né, perfume nos pés de Jesus. Que mulher doida essa daqui? Mas é mais ou menos assim. Os doutores da lei, eles tinham costume assim, quando iam dar o jantar, aí eles falavam para os servos, né, deixar a porta aberta e deixar as pessoas inferiores, né, poder entrar naquele salão e ficar lá. Eu até me lembrei quando a gente era pequena, sei lá, pobrezinho, que os pais, às vezes, que tinha muito filho, colocava tudo, quando vinha visita, né, colocava tudo sentadinho assim no chão, porque quem sentava na mesa era a visita e os pais, né? Aí punha os pratinhos lá, a gente ia comendo. Não sei se alguém passou por isso. Eu lembrei disso. Então, era assim.
eles deixavam as portas abertas porque para eles era, como é que eu vou dizer? Era chique, né? Nossa, como ele é piedoso, maravilha, ele dá jantar, mas também ajuda os pobres, né? Então as pessoas podiam entrar nesse salão que ele ia dar o jantar e podiam sentar nos cantos assim e depois também eram servidos, né? Então eles ficavam olhando. Então imagina assim, Jesus chega, então Jesus é o convidado. Então chega nessa casa desse fariseu e aí Jesus entrou e está todo mundo, aquele pessoal pobre, pessoal, né, mulher, que era, né, as mulheres pecadoras, os homens pecadores, aquele pessoal tudo sentadinho ali, olhando tudo, vendo tudo. Então, eles já sabiam dos costumes. Então, por exemplo, quando você convida uma pessoa para ir na sua casa, aí você fala o quê? Entra, que bom te receber, né? Senta aqui nesse sofá, né? Vamos conversar um pouquinho. Você quer uma água? Você quer um café? Então, toda aquela coisa, né, para receber a visita. Então, quem estava ali sentadinho, que é uma dessas mulheres, estava ali olhando, ela percebeu como Jesus foi recebido. Que Jesus, ela ficou assim, olhando, ela já saiu de casa com perfume. Por quê? Porque provavelmente ela já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido a pregação de Jesus, o que Jesus ensinava, e ela já tinha ficado muito alegre por saber que o Filho de Deus, o Messias, veio à Terra e amava os pecadores, e amavam as pessoas discriminadas, e amavam a todo mundo, e perdoava aqueles pecados que ela tinha cometido, perdoava aqueles caminhos errados que ela tinha cometido. Então, ela já veio com esse perfume, porque sabia que Jesus ia estar ali, para, de algum modo, ungir a cabeça de Jesus, de algum modo, mostrar a gratidão dela por Jesus Cristo. Sabe, quando você lembra de Jesus, lembra o que Jesus fez a cada dia na sua vida, e você quer ser grata, você quer... Então, o jeito deles era isso, ungir a cabeça com o perfume, ungir a pessoa, e ela foi preparada para isso. Então, ela estava ali sentadinha olhando. Então, quando ela olhou, que viu como Jesus foi recebido, aquilo doeu nela. Gente, quando você percebe que Jesus não é bem aceito, normalmente tem que doer na gente, como doeu nessa mulher, sabe? Por exemplo, gente, pedindo até para as irmãs estarem orando. Meu filho foi criado na igreja. E, sei lá, quantos anos, desde os, sei lá, acho que 17 anos, ele já começou a dizer, será que Deus existe mesmo? Será que Deus não existe? E aí começou com as histórias. E hoje em dia está meio assim, está fora da igreja. Então, às vezes, ele fala algumas coisas que eu teve um tempo atrás que eu falei para ele assim, nossa, Cris, não fala assim de Jesus, não. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, né? Respeita, né? E aí eu lembrei também das pessoas que adoram Maria, né? E tem a estátua. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Não é falar, isso aí é uma estátua, você não tem nada, não. Porque eles adoram, é com jeito como Jesus chegou na mulher samaritana, né? Falando, se colocando como igual, não sou melhor que você em nada. Eu adoro Jesus e não deixa a santa dela lá. Eu adoro Jesus. Jesus é o filho de, né, Maria, foi uma serva do Senhor, que uma mulher abençoada mesmo, que Deus confiou nela para ter o filho dela. Então você vai elogiando e você vai falando o amor de Jesus e que Jesus é que salva. Sabe? Então, o que eu falei do meu filho, para as irmãs estarem orando, me ajudar em oração, para ele voltar ao antigo amor, voltar ao primeiro amor. E eu creio que, como a Bíblia diz, né, Deus é poderoso. Nada, gente, é impossível para Deus. E tudo que a gente pedir no nome de Jesus, confiando em Jesus, se entregando a Jesus, o Pai nos dará e nos responderá por amor a Cristo. Então, Deus, ele tem coisas que ele pode responder não, mas geralmente quando ele responde não é porque é alguma coisa que não está no seu tempo, que é aquele negócio do espera, né? Ou porque é alguma coisa que ele sabe que não vai ser bom para a gente. A gente pensa que vai ser bom e não vai ser bom. Mas as coisas assim que salvar uma pessoa, ele é todo poderoso para isso. Então, gente, das coisas que batem com a palavra de Deus, das coisas que batem com o caráter de Jesus, das coisas que batem com o que você conhece, procurou conhecer de Deus, pode pedir para Deus, assim como ele falou, Jesus ensinou para a gente
ser como aquela mulher que insiste diante do juiz iníquo, né? O juiz que não teme nada. Insiste, até que o juiz dá só para ela parar de encher as paciências. Então, Jesus ensina que a gente também deve continuar orando, continuar perseverando e nunca desistir e ter aquela fé. No começo, gente, é normal a gente cair quando a gente vê uma coisa que a gente não queria que acontecesse. No começo, e é normal da gente até começar a duvidar. Tudo isso é normal. E a gente continua com Jesus, continua insistindo em oração, e Ele vai trabalhando no nosso ser. Ele é o psicólogo dos psicólogos, né? Ele sabe como lidar com a gente. Ele sabe cada pessoa, que processo precisa ter, até Ele não invade, Ele vai devagar, Ele vai com respeito, Ele vai... Então, eu sei que nada é impossível para Deus, e que Deus, Ele faz as coisas que a gente pede. Uma mãe pede, uma esposa pede, uma pessoa que está no ministério pede, porque nada é impossível para Ele. É só a gente confiar. Então, com o tempo, a gente passa por todos os processos, mas Jesus vai moldando o nosso coração, moldando a nossa mente. Se você confiar em Jesus e não desistir, continuar ali presa a Ele, que é o único que pode te salvar, pode te dar a solução do teu problema, Ele vai moldando o teu coração, vai falando com a sua mente e vai te dando aquela paz, como fala em Tiago, a paz que excede todo entendimento. Ou seja, ninguém entende, às vezes, por que você está tão em paz com uma coisa, porque Deus te deu a certeza de que Ele vai te responder. Aí você começa, sabe, por mais que você chore, por mais que você começa a viver em paz, sabendo que nada é impossível para Deus, e que Ele vai atender esse meu pedido, e que Deus me abençoe de eu poder ver esse pedido realizado. De repente a gente morre e não vê, mas Deus vai fazer, como já tem histórias na Bíblia assim. Mas, assim, aquela certeza que Ele é todo poderoso, que Ele é criador de todas as coisas, e Ele pode todas as coisas. Então, nada é impossível, nem quebrantar um coração, nem amolecer um coração. Não é impossível para Ele. E aí Ele vai fazer do jeito dEle, no tempo dEle, com respeito com cada pessoa, como Ele faz com você, às vezes. Às vezes demora para você perdoar uma pessoa, às vezes demora anos para você perdoar uma pessoa, às vezes você tem gente aí que você não perdoou ainda. Então, Deus está devagarzinho conversando com o seu coração, né? Então, Ele faz isso. E essa mulher estava lá sentada e ela viu isso, como Ele foi tratado. E aquilo doeu no coração dela. Gente, Jesus chegou, então era costume deles, era costume de receber uma visita. Então a visita sentava primeiro em algum lugar, e vinham os servos, lavavam o pé dele, porque eles andavam de sandália, naquele poeira e tal, lavavam os pés dele, e aí o dono da casa vinha e dava um beijo no rosto, ósculo santo, né? Dava um beijo no rosto da pessoa, do homem, e todo aquele procedimento, ungia a cabeça com um óleo perfumado do seu visitante. E aí Jesus chegou, esperou tudo aquilo, não teve. Então, como é que eles já queriam receber Jesus? Já chamaram Jesus, os fariseus já chamaram Jesus para diminuí-lo. Você está pregando a palavra de Deus? Está por aí falando da Bíblia? Tá. E nós somos os senhores, os estudiosos da lei. Então, vem cá que a gente quer conversar com você. Tá, senta aí, vamos bater um papo. E essa mulher estava ali e se condoeu com isso. Gente, como é que ele é recebido desse jeito? Como é que fazem isso com Jesus? Como é que humilham Jesus assim? E Jesus se deixou ser humilhado, porque ele tinha um plano, né? Para aqueles fariseus, para os discípulos que estavam com eles. Ele tinha um plano de ensinamento para todos que estavam ali. Aí aquela mulher, aí conta aqui, quer ver, no 37, né? No 36 fala, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se sobre a mesa. Porque aí ninguém fez nada mesmo, aí ele já foi lá para a mesa e já se reclinou. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E aqui, quando eu falo aqui nesse versículo, ao saber, e se colocou ao saber, é assim... algumas traduções já deixam mais claro, ou seja, a mulher, quer dizer assim, a mulher soube que ia para lá, aí ela providenciou esse alabastro com perfume e levou, já ficou ali sentadinha, né, esperando Jesus, e uma oportunidade para ela agradecer a Jesus
ungir a cabeça dele e tal. Aí tá, e se colocou atrás de... Aí como ela viu que Jesus não foi recebido assim, aí ele teve já que se reclinar na mesa para comer, porque eles se reclinavam, que era como se fosse um sofá enorme. Aí a mulher falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha só o ensinamento para a gente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Teve uma pessoa que vocês vão lembrar o nome, que falou assim, o que me preocupa é o silêncio dos sábios, né? O silêncio daquele que sabe todas as coisas, não faz nada, que fica em silêncio. Vocês devem lembrar aí. Martin Luther King, né? Acho que foi esse Martin Luther King que falou que ele lutou pelos negros. Ele falou que me preocupa, e ele parece que era um pastor também, o que me preocupa é o silêncio das pessoas que sabem o que tem que fazer e não faz. Então essa mulher, ela viu que Jesus não recebeu tudo aquilo, Jesus já estava inclinado para comer. Aí ela falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, ele está sendo humilhado. Aí ela pensou, não, eu trouxe isso aqui, já não vai dar para pôr na cabeça dele, né? Porque ele não está sentado, ninguém está lavando os pés dele. Já sei, ela não foi preparada para lavar os pés dele, ela não levou toalha, não levou nada. Aí ela falou, já sei, eu vou lá e eu vou fazer as vezes para Jesus. Eu vou tratá-lo bem, sabe? Eu vou fazer o que não fizeram, sabe? Eu vou lavar os pés dele, que ninguém lavou. Eu vou secar os pés dele. Eu vou dar essa honra para Jesus. E ela foi. E ela lavou os pés dele e enxugou com os cabelos, porque ela não foi preparada para isso. E aí os fariseus já pensou lá, né? Pensou, nem falou. Se Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher aí que está lavando os pés dele. Primeiro, mulher. Segundo, está com os cabelos soltos, que não podia. Até hoje, mulher não pode andar com o cabelo solto lá, né? Porque tá provocando os homens. Está provocando, né? Cabelo solto, não pode. Aí, então, essa mulher, cabelo solto, então, sei lá, o que é essa mulher? Pecadora. Jesus saberia, Jesus teria falado, ô mulher, por favor, né? Se afaste de mim, você é mulher e fica lá no seu cantinho, tá bom, obrigada, você foi perdoada, mas vai lá no templo, entregar sua oferta pelos perdões que você foi, mas não aqui. Eles esperavam que Jesus fizesse isso. Como às vezes as pessoas fazem com a gente, em alguns lugares as pessoas fazem com a gente. Se põe no seu lugar, você é mulher, você não fala, você não ensina, você não ajuda seu marido, sabe? Não é assim, a gente anda lado a lado. Nós temos o nosso valor e Jesus nos deu esse valor. Então, os fariseus achavam que Jesus ia fazer isso. Então, no 38, e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas, porque ela estava doída mesmo por aquilo que estavam fazendo com Jesus. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou os pés de Jesus e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, a mulher está tocando num homem, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Aí Jesus, sabendo dos pensamentos dos homens, respondeu-lhe Jesus, Simão, que é aquele fariseu que tinha chamado ele para comer lá, tenho algo a lhe dizer, dize mestre. Ainda fala assim, professor, né? Se é o professor, então pode falar. Aí Jesus falou, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Então, Jesus falou uma parábola, que ele costumava fazer isso, né? Contar o cotidiano da vida, para a gente entender melhor. Então, tinha uma pessoa que devia 500 reais, vamos pôr aí, 500 reais? 500 reais para uma pessoa e outro devia 50. Aí, nenhum dos 2 tinha com que pagar, ninguém tinha dinheiro para pagar para aquela pessoa que prestou aquele dinheiro. Aí, o homem resolveu perdoar os 2. Aí, Jesus pergunta, qual desses você acha que vai ficar mais agradecido a Jesus? Aí uma falou, imagino que seja aquele que devia 500 reais para Jesus. Aí Jesus respondeu para ele, tá certo, isso mesmo. Então, você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, Jesus virou-se para a mulher, olhou para a mulher que estava aos pés dele. Então, o homem não olhava para a mulher,
podia olhar direto para a mulher anda atrás, o homem anda na frente, todos esses costumes lá. Mas Jesus olhou para a mulher, ele não a afugentou, ele olhou para ela, coisa que os homens não faziam, e disse a Simão, vê essa mulher? Ele defendia, que nem mãe, né, defende seus filhos até, ele defendia. Então, Jesus me defendeu. Eu tenho certeza que Jesus me defendeu naquilo que aconteceu. Não precisou fazer nada. Deve ter falado ao coração daquele homem, como falou ao meu coração, sabe? Não precisei ir lá falar nada. Está tudo bem. Então, Jesus defende a gente como a gente defende os nossos filhos, como a gente defende quem a gente ama, os nossos parentes, né? Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa. Aí ele começa. Entrei na sua casa, ele joga na cara, ele fala o pecado, como falou para aquela samaritana, como fala para a gente, às vezes a gente não quer ouvir, mas ele fala, você está fazendo isso e isso de errado, eu te amo, estou com você, eu nunca vou te abandonar, e você é cabeça dura, hein? E você é cabeça dura, passa 1 ano, passa 2, passa 3, e você nada, e eu tentando te convencer, mas você nada, mas eu não vou te abandonar, eu não vou desistir de você, né? Mas ele mostra para a gente os nossos erros. O Espírito Santo mostra para a gente os nossos erros. A gente tem que se humilhar. Em seguida virou, aí ele falou assim, vê essa mulher? Entrei em sua casa, começou, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Então, que nem aquela parábola que ele tinha contado, lembra? Aquele homem que devia R$500, amou muito ao homem que perdoou. E o Simão, que era o bonzão, que era o dono da lei, que sabia de todas as coisas, devia ser aquele homem que devia só R$50, não amava muito Jesus, não precisava muito de Jesus, né? Então, mas aquele a quem, aí Jesus fala, pelo que ela me amou muito, 47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, aquelas pessoas que acham, né, que não faz nada de mal, que eu não, sou boazinha, não sou jóia, sou maravilhosa, eu sou jóia. A outra que, pelo amor de Deus, misericórdia, Jesus, bate no peito, né? Ai, Senhor, abençoa aquela mulher, que misericórdia, só o Senhor mesmo e tal. Gente, cuidado, né? Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Gente, essas duas mulheres que eu falei aqui para mostrar o amor de Jesus por nós mulheres, tá? Aí, acho que o próximo slide, que é da Maria, tenho tanto a fazer. Eu não vou ler, porque não vai dar tempo, mas vocês conhecem a história de Maria e Marta, né? Aí eu quero falar com vocês um assunto também que pega muito a gente. A gente faz muita coisa, às vezes a gente é mãe de bebê, a gente é mãe de adulto depois, a gente é esposa, várias coisas. Então, como Marta, olha só, Marta estava... A gente, quando lê isso aqui, a gente fala, meu Deus, Jesus também, hein? Marta estava cuidando das coisas, fazendo comida e tudo mais, daí ele manda ela lá paradona e Jesus fala, não, ela está certa? Ah, tá, então tá certo, eu vou sentar aqui também, né? E aí, na hora do povo comer, eu quero ver. Beleza. Né? Mas aqui, eu imagino assim, que Jesus falou assim, eu tentando imaginar, tá, eu faria isso, né? Mas daí acho que eu viria na minha cabeça assim, você sabia que eu vinha, você sabia que eu ia ensinar, então você tinha que fazer antes, né? Aí a gente vai nos cultos, né? A gente vai nos cultos nas casas das irmãs, e as irmãs preocupadíssimas em fazer as coisas pra gente, né? Aí começa a palavra, e ela está lá vendo se o bolo não queimou, indo para a cozinha, indo não sei para onde, e ela não senta ali para receber a sua visitante, né? Receber os seus visitantes. Ela está tão preocupada como Marta, né? Em receber bem, que acaba não recebendo bem. Então, fez as coisinhas lá, fez, acabou. Aí você esquenta no micro-ondas, paciência.
paciência, esquenta de algum jeito. Dá um café quente com um bolo que já esfriou e vai assim mesmo. Mas é importante a gente ouvir a pregação, a gente ouvir a pessoa que foi na sua casa dar o culto, você parar e dar atenção para os seus visitantes, né? E é isso que Jesus está ensinando aqui, né, em Lucas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Aí pode passar outro slide? Aí eu fiz esse slide para vocês verem. Olha, nós, mulheres, esposa, ali não sei se dá bom, sexo, que a gente precisa ser aquela mulher maravilhosa aí na cama, né? Então, tudo isso. Sexo, cuidar da casa, né? Aí aqui, mulheres de Jesus. Aí aqui desse lado está a mãe. Então, mãe de bebê, quando as crianças são pequenininhas, que a gente tem que tomar conta, tudo. Depois eles viram adolescentes, aí eu falo, misericórdia, a gente tem que, né, se virar nos 30 e pedir poder de Deus para saber lidar com aquela fase que eles sabem de tudo, que é uma maravilha, meu Deus. Beleza, temos que ser isso também. A profissão, nós temos que ajudar nossos esposos na profissão, trazer também dinheiro para casa, para dar para pagar as contas, pagar o estudo das crianças. A gente também, muitas vezes, precisa ir trabalhar. Temos que estudar para ter um melhor salário, uma melhor profissão, para a gente ser independente, sim, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se a gente vai ficar sozinha, e aí a gente viúva, sei lá como, e a gente precisa ter profissão para se sustentar, né? Então, e aí, ministério, ainda tem um ministério na igreja, né? Que liderança, hospitalidade, profecia, pastorado, né? Todas essas coisas, os dons que Deus te deu, então a gente tem muita coisa para fazer. Então, você lembra lá de Marta, né? Marta fazendo um monte de coisa, então é perigoso a gente fazer um monte de coisa e deixar Jesus de lado, deixar Jesus lá na sala, pregando para as outras pessoas e a gente não ouvir, a gente não sentar na frente de Jesus e ouvir Ele, e acreditar nele, e ter comunhão com Ele, e orar no nosso quarto. Eita, não tira foto com óculos assim não, irmã. Agora estou bonita. Isso. Então, a gente tem que ser, né, vaidosa, que está bonita e tudo. Então, assim, é perigoso a gente fazer esse monte de coisa. Então, o que fazer? Orar, ouvir o Espírito Santo. O que você vai fazer, o que você não vai fazer. E Deus, o Espírito Santo responde para uma de um jeito, para outra de outro. A gente não pode colocar Deus numa caixa de sapato e achar que Ele tem que agir daquele jeito com todo mundo. Generalizar. Não é assim. Por exemplo, no meu caso, quando eu tive o meu filho, eu orei a Deus e falei, Jesus, como é que vai ser agora? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, da igreja. E queria muito educar o meu filho. E aí Jesus acho que viu que eu ia passar hoje. Aí para eu poder hoje falar assim, não, a minha parte eu fiz e ainda estou fazendo. Então Jesus falou, não, acho que com a Vera eu vou ter que deixar ela educar o filho dela pessoalmente. Então foi o meu caso. Então Deus abençoou o Júnior. Eu falei com ele, Senhor, para eu parar de trabalhar, o Senhor tem que abençoar muito o Júnior, para o dinheiro dar, para a gente pagar as contas. E foi o que aconteceu. O Júnior na empresa, lá onde ele trabalhava, ele foi recebendo promoção, o dinheiro foi aumentando, aí eu pude parar de trabalhar e ficar cuidando do meu filho. Depois, quando ele tinha uns 10, 11 anos, que eu falei, bom, como é que agora eu vou voltar para o mercado de trabalho, né? Foi onde eu estudei psicologia, né? O Espírito Santo, com certeza, olha, você trabalha, lá na igreja você aconselha, você já estudou, fez teologia, então faz psicologia e o negócio vai, beleza. E aí eu fui estudar para voltar para o mercado de trabalho quando meu filho já estava grande. Então, foi comigo essa resposta de Deus. Eu não sei qual vai ser a resposta de Deus para vocês, quando vocês orarem, mostrar isso para Jesus. Jesus, eu tenho que ser aquela mulher na cama, eu tenho que estar bonita, eu tenho que ser mãe, eu tenho que fazer tantas coisas, como é que eu faço? Jesus vai responder para você como é que você faz. Algumas coisas talvez você tenha que deixar, mas nunca deixar de estar nos pés de Jesus, orando, sentindo Jesus, conversando com você, ter comunhão com Jesus na sua casa, no seu quarto, com a sua Bíblia, nunca, porque é a vida. Lembra que Jesus falou? Ele é a água viva para a vida eterna, que só dele que a gente vai conseguir, né, crescer e ter todas as respostas de Deus. Aí no outro slide, irmão, pode passar? Eu ia ler Provérbios para vocês, mas também lá em Provérbios, não vou ler, mas lá em Provérbios, se vocês verem, aquela mulher trabalha fora,
aquela mulher, olha que beleza, aquela mulher tem empregada, né, doméstica. Ai, meu Deus do céu. Nós temos as diaristas, graças a Deus. Olha, Jesus mora no Brasil, tem lugar lá fora que não tem diarista, sabia, gente? Eu não sei como é que elas se viram, não entendo. Eu também não entendo como é que vocês, mulheres, quando dão conta de tudo, sem ter uma diarista, porque eu tenho a minha, graças a Deus. Então, assim, lá em Provérbios, essa mulher virtuosa, ela trabalha fora, ela dá ordem para suas servas dentro da sua casa, ela faz ali costura, ela cuida dos filhos, e o marido dela é agradecido, porque ela é companheira, ela é ajudadora, ela se pôs no lugar dela, como Deus falou para a gente, olha, vou fazer para ti uma ajudadora, ela vai te ajudar, ela vai andar com você, ela vai te fazer companhia, ela vai te dar prazer, né? Vai te dar prazer, então vai ser maravilhoso, né? E também tem aquelas mulheres que não querem casar, Paulo fala, aquelas que não querem casar, aqueles que não querem casar, ótimo, faça como eu, pelo menos só trabalha na obra de Deus, não precisa se preocupar com o filho, não precisa se preocupar com o marido, só está na obra de Deus, olha que maravilha. Mas daquelas que não, né, tem aquela tendência que não aguenta ficar sozinha, então é melhor casar para não ficar abrasando. Então, assim, tem as mulheres que não querem casar, deixa elas sem casar, qual o problema? Você tem que casar, para com isso, né? E tem aquelas mulheres que não aguentam, então tem que casar, se preocupar. Mas a mulher virtuosa, ela fazia tudo isso e o marido dela tinha um agrado, tinha um prazer de estar com ela ajudava ele em tudo, né? E é isso que lá naquela mulher virtuosa fala pra gente. Vamos ver o outro, porque o meu tempo está passando. Esse daí, gente, eu coloquei para vocês verem uma coisa. Olha só, equilíbrio entre os papéis da mulher e a feminilidade e espiritualidade. Então, caiu meu óculos. Esse equilíbrio que a gente tem que ter entre todos esses papéis que a gente tem na vida e, ao mesmo tempo, ser feminina, não feminista, ficar brigando com o homem e tal, não, feminina e espiritual. Aí eu achei esse desenho aí, achei muito legal, porque é uma mulher e é um homem. E aí eles estão juntos, de mão dadas, equilibrados. É a mulher e o homem juntos, trabalhando. Não tem essa de homem falar para a gente que a gente não faz isso, que a gente não faz aquilo, porque a mulher ajudou Jesus, andou com Jesus, ajudou Jesus. E os homens e as mulheres pregavam também. Você viu a samaritana? Correu, foi lá pregar sobre Jesus, falou de Jesus para as outras pessoas. Então, na Bíblia tem vários exemplos de Débora, né? Vários exemplos de mulheres corajosas, mulheres que trabalhavam para Jesus. Então, não tem porquê a gente deixar que as pessoas assim nos humilhem, como tentaram humilhar Jesus Cristo. Mas também a gente não precisa brigar, só mostrar para essas pessoas. E uma coisa também que eu queria falar para vocês, quando naquela mulher que não deixou Jesus ser humilhado e tomou uma atitude, eu queria falar essa noite isso aqui, porque eu pensei, Senhor, eu vou falar. E Jesus, o Espírito Santo falou, não, fala assim, porque é um testemunho. E aí a Bíblia também fala, quem honra, honra, não quero exaltar nem nada, mas é um exemplo. Eu acho que exemplo de mulher a gente precisa dar. Eu sou muito grata. A Andréia, ela sabe disso. Eu sou muito grata a ela, porque ela é uma mulher que ela vai atrás, ela faz pelas pessoas, e ela fez por mim. Então, eu vi aquela samaritana e aquela mulher que levantou do cantinho dela e foi lá, falou para Jesus. Quando alguma coisa aconteceu comigo, aí a Andréia se levantou e foi lá fazer alguma coisa. Foi lá. Como é que eu vou falar? Então, gente, a gente fazer uma pelas outras, sabe? A gente se doer uma pelas outras, como a gente se dói pelos nossos filhos, como a gente defende umas outras. Por que a gente vai brigar entre si, gente? Nós somos diferentes, podemos falar algumas coisas que magoam uma outra, mas nós somos irmãos. Lembra o primeiro slide? Estar juntos, unidos, é isso que Jesus orou, é para isso que Jesus orou. Obrigada, irmã. Então, aí eu não gosto de passar maquiagem, aqui beleza, justamente por isso, porque eu choro demais. Então, ótimo. Então, eu precisava falar isso, estava quase esquecendo. E a Andréia, já agradeci a ela, já falei que eu sou muito grata a ela por isso, eu nunca vou pagar. E aí, o outro slide, irmão, você pode passar? Que aí eu peguei essa foto aí, essa mulher do tempo antigo, se achando, né? Porque masculinizada, a gente não pode ser assim.
Aí eu procurei uma mulher feminina lá nos desenhos e não achei nenhuma mulher que mostrasse ser feminina mesmo, né? Aí eu falei, a gente eu colocar eu, né? Então tá ali, a mulher feminina. E embaixo, a mulher orando espiritual. Então é isso, gente. A gente não pode ser assim, masculinizada, não. A gente tem, somos recriminadas, somos, mas nunca ser assim, masculinizada. Eu lá, vou contar para vocês, lá antes de ser crente, antes de me converter, a vida me dando muitos tapas por causa da minha culpa e outros não era minha culpa. Desde criança, sem família, mãe separada e tudo mais. E homens... desde o pai, muita coisa, assim, sabe? Me dizendo, você é mulher, fica aí, você é mulher, fica aí. E aí eu fui me revoltando com aquilo, e eu lembro que uma vez eu entrei num bar e pedi uma cerveja. Põe uma cerveja aí. Aí quando pus aquela garrafa de cerveja assim, pus um copo, eu sentei lá naquele bar. Graças a Deus tinha pouca gente, que eu já entrei no bar que tinha pouca gente, tinha homens, mas porque eu precisava, eu queria fazer aquilo. Aí também aquela cerveja me achando o homem, o macho, o resolvido, a mulher que ninguém domina, a mulher que é como homem. Mas aí, mesmo não sendo crente, ali tomei aquela cerveja, achei aquilo ridículo, paguei e fui embora. Porque, gente, às vezes acontece com a gente, de tantos dos homens falarem, você é mulher, às vezes as próprias mulheres falarem, como é que você faz isso? Como é que é assim? Né? As próprias mulheres não nos condenarem. E a gente fala assim, não, eu quero ser como um homem. Eu quero ter o que os homens têm, a liberdade que eles têm, o valor que eles têm. Mas não, a gente não precisa disso não, como aconteceu com algumas mulheres. Começaram a fumar, começaram um monte de coisa, se vestir como homem, sei lá, para dizer que era igual aos homens. A gente não precisa disso. As mulheres, no tempo antigo, precisou trabalhar, sim, por causa da guerra, por causa dos maridos que morreram, tiveram todo esse sacrifício. Mas aí ela começou a trabalhar e depois os homens voltaram da guerra, elas voltaram para casa, perderam seus empregos. Teve muita história da mulher no passado. E a gente tem história até hoje. Mas, gente, a gente nunca vai se transformar nisso. Nós vamos ser femininas, vamos ser espirituais, fazemos muitas coisas, mas vamos continuar sendo lindas, maravilhosas, sentimentais, chorosas, sim, que a emoção faz parte da gente. A emoção Deus deu para a gente sentir mesmo e pensar no que a gente está sentindo. E nós somos mulheres, sabe? A gente é maravilhosa e Jesus ama a gente. Jesus sempre deu valor para a gente e até hoje Ele dá valor para a gente. Então, a gente não tem que se envergonhar de nada, a gente não tem que não é aceitar brigando. Você viu, Jesus, ele foi humilhado, mas ele ficou ali. Ele ia dar uma lição para a pessoa de um jeito ou de outro. Então, não é brigando, é orando, é se colocando, é conversando, tendo toda aquela questão do diálogo assertivo, né, que a gente aprende na psicologia, toda aquela questão, aprender como dialogar com o próximo, como orar e tudo mais. Mas, então, é isso, gente. Eu acho que fica assim por hoje. E põe aquele primeiro slide, irmão, aquele primeirão lá que Jesus andando com as mulheres, que eu achei muito legal. É isso aí, ó. Jesus está com a gente está andando com Jesus. E sempre temos que, olha lá, nós lá, desse lado aqui é nós assim, mais atuais, né? Sempre andando com Jesus, de cabeça erguida, tá bom, irmãs? E uma ajudando a outra, sendo uma, tá? Amém. Deus abençoe, obrigado por ficar tanto tempo aqui me ouvindo.